Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Hoje eu quero ler com vocês aí no Evangelho de Lucas, Lucas, o evangelista que escreveu o terceiro evangelho aí que você encontra no Novo Testamento, é Lucas capítulo 21, versículo 9. Leia comigo essa passagem bíblica, algo que Jesus disse. Então, aqui Jesus está nos dizendo: E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então Jesus diz: E quando ouvirdes de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Amém? Como nós temos visto nas últimas mensagens, essa frase ela faz parte daquilo que é conhecido como o Sermão do Jardim das Oliveiras. É um sermão escatológico, profético, onde Jesus traz revelações com respeito ao fim dos tempos. E Jesus ali no Jardim das Oliveiras, ele foi questionado por seus discípulos, porque anteriormente, antes deles chegarem ali no jardim, eles estavam no templo. E ali no templo, os discípulos, a Bíblia nos diz, inclusive no início desse capítulo, né, de outros 3 capítulos, nós vamos estudar nesses dias simultaneamente o capítulo 24 de Marcos, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos e o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Então, nesses 3 capítulos, desses 3 evangelhos diferentes, há um resumo daquilo que Jesus falou para eles ali no Jardim das Oliveiras, quando lá no templo, eles, quando estavam um pouco antes, né, talvez 1 hora antes desse sermão, eles estavam lá no templo e eles falaram: Jesus, que templo magnífico, que lugar incrível. E ali Jesus, ele fala algumas coisas, fala com relação à destruição de Jerusalém e que o templo seria destruído, e isso aguçou a curiosidade dos discípulos, né? E os discípulos, depois, quando eles chegam ali no Monte das Oliveiras, eles questionam Jesus e Jesus começa a falar uma série de coisas. E é o que nós temos estudado aí nos últimos dias. E aqui Jesus, ele entra numa outra parte daquilo que vai acontecer quando estiver chegando o final, próximo do fim, nos últimos dias, antes da sua vinda, antes de que ele volte para reinar na terra. Então Jesus fala que quando ouvirdes de guerras e sedições, essa palavra sedições, ela pode ser traduzida para revoluções. Revoluções, pessoas se levantando, e muitas vezes a revolução ela tem um caráter de revolucionar, de mudar a situação, de mudar o que é chamado de status quo. As coisas vão sendo feitas de uma forma, a revolução é uma forma de você causar uma alteração abrupta, uma alteração profunda, radical naquilo que vem acontecendo numa nação. É uma forma de haver uma revolução, às vezes, de partes dentro de um sistema governamental ou dentro de uma monarquia, ou então uma revolução do povo contra um sistema governamental ou contra os poderosos, ou às vezes dentro de uma nação, grupos também que se levantam e se levantam contra uma situação em geral. A revolução geralmente ela também causa tanto dano quanto guerras. As guerras geralmente elas são entre povos distintos, tirando assim algumas condições que são chamadas de guerras civis, que são guerras internas, né? Mas a maioria das guerras é povo contra povo, nação contra nação. Então Jesus fala que quando ouvirdes, ele começa a falar quando ouvirdes. E é interessante que, se nós formos analisar, né, tem muitas pessoas que focam muito a nossa atualidade. Olhando para a nossa atualidade, nós vemos toda hora guerras, rumores de guerras, e no último século, né, no século passado, no século XX, ali entre 1901 até o ano 2000, século XX, ele experimentou 2 grandes guerras, né? Então nós temos que entender que Jesus aqui, ele falou inclusive numa época que já haviam ocorrido muitas guerras, já tinham tido guerras anteriores, guerras de grandes impérios que haviam conquistado o mundo. Os egípcios guerrearam, a Síria, né? Síria guerreou demais, a Síria guerreou demais, houve muita guerra ali na região do Oriente Médio, a guerra
guerra dos babilônicos, né? Os babilônicos foram um império, nós temos o Império Grego, o Império Persa, o Império ali, o Império da Síria e da Pérsia, então enfim, todos esses povos, a própria, o Império Romano e outras guerras menores, outros imperadores que se levantaram. Então, nós temos que entender que a história, ela sempre permeou, a história, ela sempre apresentou guerras, as guerras sempre permearam a história da humanidade, desde que o homem se afastou de Deus, desde que o pecado entrou no coração do ser humano, a história humana começou por guerras, né? Nós vemos guerras, por exemplo, quando nós vemos Caim que se levanta contra o seu irmão, ali nós não podemos classificar uma guerra, mas é uma divisão, é uma pessoa se levantando contra outro irmão, se levantando contra outro irmão. Então, após o momento da queda do homem, que o pecado entra no coração do homem, a humanidade começa a experimentar, lógico, tudo isso trazido pela corrupção que o pecado traz no coração humano. As guerras fazem parte da história humana. Muitas guerras se passaram, na época de Jesus, muitas guerras aconteciam, iriam acontecer, mas Jesus fala de um tempo específico no futuro, quando ouvirdes de guerras e sedições ou de revoluções, não vos assusteis. Então, aqui Jesus, ele começa a falar sobre as coisas que vão culminar para a vinda dele, mas ele começa a falar, não vos assusteis. Esse não vos assusteis é dentro de um sentido para falar assim, não fiquem alarmados, não fiquem toda hora dizendo, é agora, não fiquem com extrema preocupação, vocês vão ouvir falar de guerras, só que a guerra mesmo, que tem a ver com o princípio daquilo das dores, é uma guerra muito grande que aparece lá no livro de Ezequiel. Lá no capítulo 38 do livro de Ezequiel descreve uma guerra terrível, onde as nações vão se unir de uma forma que vai morrer muita gente no mundo, né? Então, nós temos que entender no estudo bíblico que aqui Jesus está falando, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de revoluções, mas não vos assusteis, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Então, essas coisas ainda vão acontecer primeiro, mas ele termina, mas o fim não será logo. Vamos ver outras duas explicações aqui que Jesus dá em Mateus 24:6 e Marcos 13:7, que são passagens paralelas. Olha só o que Jesus diz lá em Mateus 24:6. Ele fala assim, ó: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerra." Rumores é quando começa a ter boatos, quando começa a se falar, quando sai na mídia. Igual agora, nós estamos nesse momento agora, né, em fevereiro de 2022, nós estamos vendo ali algo acontecendo ali na Rússia e na Ucrânia. Então existe ali um rumor de guerra, né? Recentemente nós experimentamos rumores de guerras ali envolvendo a Coreia do Norte, que fica ali testando mísseis de médio alcance, de longo alcance e provocando os países vizinhos. Há um tempo atrás a Coreia do Norte teve ali um problema com os Estados Unidos, aí eles se reuniram, enfim. Nós temos alguns lugares no mundo hoje que vivem apresentando rumores de guerras. Nós conhecemos o problema que tem entre a China e Taiwan, nós temos ali uma região entre Índia, China e Paquistão, que é chamada de Caxemira, né? Então ali nessas regiões existem ainda problemas graves. Nós temos ali a questão dos curdos, que ficam ali no sul da Síria, no norte do Iraque. Então existem lugares que são um caldeirão. O próprio Irã vive ameaçando a terra de Israel, a nação de Israel. Isso sem dizer que os países árabes sempre ameaçando atacar Israel, invadir Israel, tomar a terra de Canaã de volta. Mas Jesus está dizendo para nós que essas guerras que viriam não é um sinal de que é o fim. Não, ele está falando, essas coisas são primeiro, não vos assusteis, vai acontecer. Então ele fala, porque é necessário que isso aconteça primeiro. Olha o que ele fala aqui em Mateus 24:6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. De novo, olhai, olhem, presta atenção. Esse olhai, Jesus está falando, analisem, sejam inteligentes, né? Não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, é necessário, é importante que isso aconteça primeiro, mas ainda não é o fim. E ele vai falar lá em Marcos 13:7, e quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então tem um monte de pessoas às vezes que falam, tá tendo essa guerra, esse rumor de guerra aí lá na região da Rússia, Jesus está voltando, e aí começa a falar coisa e pôr vídeo na internet. É óbvio que essas coisas vão chamar atenção, essas coisas vão dar visualizações, essas coisas vão ser meio sensacionalistas, e chamam, assusta muita pessoa, aí ó, Jesus está vindo e não sei o que, mas Jesus disse, essas coisas aconteceriam. Eu quero falar um pouquinho sobre guerras grandes que nós tivemos
tivemos, né? Só para nós entendermos o que a humanidade experimentou nesse tempo. Então, eu quero falar um pouquinho aqui rapidinho da Primeira Guerra e da Segunda Guerra, levando em consideração que os números que eu vou apresentar são de dados, não existem fontes confiáveis, são tudo números estimados. Era muito difícil, principalmente na Primeira Guerra, nós termos um número correto de pessoas que se envolveram, pessoas que vieram a perder a sua vida, né? Mas nós vamos ver que esses números são aproximados são próximos do real, e nós podemos considerar algo assim. Por exemplo, 10 milhões de combatentes mortos e 20 milhões de feridos só na Primeira Guerra. Então, 10 milhões de homens, de soldados, perderam a vida, 10 milhões, né? Pessoas civis que não estavam envolvidas com a guerra, homens, mulheres, crianças que não foram para a guerra, entre 5 a 10 milhões de civis. Então, se nós pegarmos 6 mil prisioneiros, 3 mil mulheres ficaram viúvas, né? Milhões, 3 milhões de mulheres perderam seus esposos, 6 milhões de crianças perderam seus pais. Então foi uma perda muito grande. Nós temos um número enorme de perdas de vida durante a Primeira Guerra. Foi uma guerra grande demais. A Segunda Guerra nós já vemos que 20 milhões de soldados, né? Um pouco mais do dobro da Primeira Guerra Mundial. 20 milhões de soldados perderam as suas vidas, mas o número de civis foram 40 milhões. E nós temos que ver que durante esse período da Segunda Guerra Mundial também, houve uma perseguição contra o povo judeu. Estima-se que bem mais de 5 a 6 milhões de judeus foram assassinados durante esse período da guerra, né, que foi inclusive chamado de Holocausto, fazendo uma alusão ou uma ironia àquilo que Deus havia ensinado o povo judeu a fazer. O Holocausto na Bíblia é você oferecer animais, você queimar animais pela expiação do pecado. Era um dos sacrifícios lá que a lei de Moisés ensinava. E aí as pessoas, de uma forma desrespeitosa, de uma forma totalmente cruel, chamaram de holocausto, como se eles estivessem também oferecendo, matando aquelas pessoas como um sacrifício, né? Então nós vemos que isso aconteceu durante a Segunda Guerra. Olha, 20 a 30 milhões de pessoas morreram por conta indireta da guerra e da fome. Então nós vamos ver interessante até a questão da guerra, da fome e da guerra, que traz essa mortandade também como efeito colateral. E aí eu peguei aqui as 10 maiores guerras que aconteceram nos últimos 100 anos, só para nós termos uma ideia. A Guerra Civil Americana, a Guerra Soviética no Afeganistão, a Guerra do Vietnã, que foi uma guerra também que deixou a sua marca, as guerras napoleônicas. Napoleão queria conquistar ali, queria fazer um império napoleônico, enfim. A Guerra dos 30 Anos, a Rebelião de Taiping, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, a Primeira Guerra Mundial que nós falamos, e a Segunda Guerra Mundial. E olha, existiram mais de 900 guerras relevantes na história da humanidade, mais de 900. Eu posso chutar que ao todo quase 1000 guerras que realmente impactaram a humanidade, sem considerar as pequenas guerras que nós vemos, né? E aqui eu quero pegar isso que Jesus está dizendo para nós, e eu quero falar sobre a questão da confiança, porque Jesus diz para nós não nos assustarmos. Ele fala assim: não vos assusteis, não vos perturbeis. Ele fala, como ele fala em Lucas, aqui no que nós lemos, ele fala, não vos assusteis, não que não sejam perturbados aí por Marcos. Jesus fala, cuidado, queridos, né? Não é para fazermos alarde, porque nós vamos ouvir guerras, rumores de guerras. Isso só é um sinal que ainda não é o fim, mas está próximo. São os últimos dias, as coisas estão para acontecer. Olha o que diz aqui o Salmo 112, versículo 7. Olha aqui o que a palavra de Deus diz para nós. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo que aquele que ama o Senhor, aquele que anda com o Senhor, aquele que tem feito a vontade do Senhor, ele não temerá maus rumores. Jesus falou, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. Nós não temeremos maus rumores, más notícias, más informações. O seu coração, o coração dessa pessoa que anda com o Senhor, que teme ao Senhor, está firme. O nosso coração vive firme, vive focado em Deus, vive alicerçado na palavra de Deus.
confiando no Senhor. É o que o salmista diz aqui para nós. Então nós temos que entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Nós temos que entender que nosso coração não pode temer maus rumores. Jesus disse para os seus discípulos ali naquela época, que era um grupo de judeus, mas hoje esse ensino vem para toda a igreja. Ele fala: não temeis, não vos assusteis, porque essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Mas é lógico, alguém pode falar: poxa, mas será que as pessoas não perdem as suas vidas durante essas guerras? Será que pessoas não sofrem injustiça? Sim, sofremos, perdemos pessoas que amamos nas guerras, coisas ruins acontecem, há muita morte, muita dor, muita tristeza, mas Jesus falou: esse mundo jaz no maligno, coisas terríveis acontecerão. E ele falou: nós não devemos temer, nós devemos estar o tempo todo olhando para o alto, esperando a salvação que vem do nosso Senhor, que vem daquele que é o Pai das luzes, de Jesus. Jesus morreu por nós. Enfim, queridos, a pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é ele não perder aquele que é o seu Deus, é ele de alguma forma perder a fé, ele se afastar do trono da graça, porque de resto, Deus está no controle da nossa vida. Se nós vivemos é para Cristo, se nós morremos é para Cristo, como diz Paulo, então nós não temos o que temer. Ele falou: não vos assusteis, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Nós vamos estudar, se você estudar o livro do Apocalipse, nós vamos ver que aparece um determinado momento que Jesus ele é representado como um cordeiro. Ele aparece ali na visão de João como um cordeiro. Ele vê ele como um cordeiro que foi morto e reviveu. E ele olha para aquele cordeiro, ele entende que aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entende que aquele cordeiro lá em Apocalipse é Jesus. E foi dado um livro com 7 selos. Naquela época, o livro era um rolo de pergaminho enrolado, era uma página, escrita uma série de coisas, aquilo era enrolado, e depois para você fechar, quando você dobrava a última página ali em cima do rolo, ali era colocado uma gota de cera, e era marcado eles chamavam de sino, ou era tipo um carimbo em relevo para desenhar ali a superfície daquele selo, e aquele livro, se fosse aberto, tinha que quebrar aquele selo de cera para abrir o livro. E como ele tinha uma marca que só, muitas vezes era no próprio anel daquela pessoa que tinha selado, né, ou tinha como se fosse um carimbinho especial, um sino para marcar aquilo ali, se fosse quebrado aquilo era um lacre, né, então era um lacre. E aí a Bíblia nos fala que esse cordeiro que está ali, é uma visão que João está tendo ali do livro do Apocalipse, ele está vendo o que vai acontecer no fim dos tempos, e mostra o cordeiro, que é Jesus, recebendo um livro selado com 7 selos. E o cordeiro começa a quebrar um por um, e cada selo que ele quebra acontece um negócio. Se nós formos ver lá quando o cordeiro, que é Jesus, ele abre o primeiro selo, aparece um homem montado num cavalo branco, que sai conquistando, que é um homem de guerra, que tem um arco e tem uma grande espada, ele vem para cima da terra. Esse homem no cavalo branco não é aquele cavaleiro que depois vem, que é Jesus, não. Esse é a figura do anticristo. Então, quando se abre o primeiro selo, o anticristo vem e começa a dominar a terra. E o segundo selo, ele fala, nós vamos ver que esse primeiro cavalo branco, o cavaleiro, mais para frente eu vou falar especificamente sobre ele é um falso Cristo, ele é o anticristo, né? Ele é um falso Cristo, ele vai se colocar no lugar de Cristo e ele vai querer convencer a humanidade que ele está vestido de branco, ele é um homem da paz, mas na realidade ele tem um arco, ele tem uma espada, ele é dado uma grande espada, então ele é um homem de guerra. E depois nós vamos ver, né, o próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus 24 também, se você ler, que virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, é o que nós já falamos no versículo 5, né, de Mateus 24. Mas olha só, o segundo selo que nós vemos sendo aberto lá no livro de Apocalipse, revela um homem num cavalo vermelho, e esse cavalo vermelho ele vem para tomar a paz da terra. É a segunda, e essa segunda previsão de Mateus aí, de Lucas e de Marcos que nós vamos encontrar no Guerras e Rumores de Guerras. Se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Então nós vemos que o que Jesus está falando está alinhado com o desenrolar das revelações em Apocalipse. O primeiro selo vem um falso Cristo, que é o que Jesus falou antes, né? Vem um falso Cristo, vem lá o anticristo, que ele vem para a guerra, e depois vem o cavaleiro da guerra para tirar a paz da terra. E vai ser uma grande guerra, maior do que essas que nós já enfrentamos. Provavelmente essa guerra que nós podemos ler no livro de Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39,
19. Eu vou fazer um vídeo futuramente falando dessa guerra de Ezequiel e vendo os detalhes dela e as coisas que acontecem. Provavelmente essa guerra é uma guerra trazida pela própria presença do anticristo, né? Nós vamos ver que essa guerra é uma guerra também que precede a vinda de Jesus, mas talvez seja uma das últimas antes dele vir para reinar na terra, né? Nós vamos ver que a última batalha antes de Jesus vir é chamada de Batalha do Armagedon. Então existe uma grande guerra ainda antes da Batalha do Armagedon. Mas são guerras que vêm, enfim, nós teríamos que estudar cada guerra. Também vou fazer um vídeo para falar da guerra, da Batalha do Armagedon, que vem antes. Aqui Jesus está falando para nós sobre guerras e sedições, revoluções. Se nós formos olhar para a história também, nós vimos revoluções. A Revolução Comunista matou milhões de pessoas, né? Outras pequenas revoluções que aconteceram em lugares diferentes do mundo também mataram muitas pessoas. E Jesus falou: não vos assusteis, não vos inquietais, não percam o seu equilíbrio. A igreja não pode sair falando qualquer coisa quando aparece mais um rumor de guerra ou mais uma guerra. Não, ainda não é o fim. Jesus ainda vem para reinar na terra, ainda não é o fim. Jesus vai voltar ainda, ele vai restaurar todas as coisas. A terra ainda vai passar por uma grande tribulação, e a grande tribulação vai ser conhecida pelo início dela com uma grande guerra e o final dela com uma guerra enorme, chamada Batalha do Armagedon. Jesus falou: fiquem firmes, fiquem. Nós vimos aqui o salmista dizendo que aquele que está firme no Senhor, ele não teme mal rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Então, se Jesus falou para nós ficarmos calmos, para nós não nos assustarmos, é porque não adianta. Jesus fala: não adianta nós nos preocuparmos, cada dia já traz as suas próprias preocupações, não adianta nós ficarmos assustados, nós temos que ter confiança naquele em quem servimos, tá bom? Olha só o que diz aqui o Salmo 27, né? O Salmo 27, ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que eu estivesse cercado por exércitos, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Esse é um salmo de confiança, é uma palavra daquele que confia no Senhor. Ainda que as coisas viessem para cima de mim, porque guerra é nação contra nação, reino contra reino, mas ainda que em algum lugar aí da terra, ou aqui mesmo no Brasil, essa guerra se levantasse contra nós e viesse para cima de nós, como ele disse: ainda que a guerra se levantasse contra mim, ainda que um exército me cercasse, nisto eu confiaria. No que? Nós vamos confiar que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele abençoa a nossa vida em todo o tempo. Nós não devemos nos apavorar, nós não devemos temer, nós temos que confiar naquele que cuida de nós. O guarda de Israel, como diz as Escrituras, ele não dorme, ele não dormita. O guarda de Israel está lá sempre por nós. Ele nos ensina a confiarmos, nós temos que confiar no Senhor. E para terminarmos a nossa mensagem de hoje, eu quero trazer também mais um salmo aqui, o Salmo 46, versículo 2. Eu quero terminar com vocês exatamente com esse salmo final, dizendo: portanto, não temeremos. É uma conclusão. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Se a terra se mude, ainda que dê um terremoto tão grande que as coisas saiam do lugar, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que aconteça tudo isso, nós não temeremos. E olha que interessante, nós vamos ter alguns vídeos mais para frente falando sobre a grande tribulação. E a Bíblia diz que durante a grande tribulação a terra vai se mover, a terra vai tremer, os montes vão se transportar, vão sair de lugares, os montes vão se mover, e alguns montes vão até para o meio dos mares. Mas aqui o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo para mim e para você, meu querido e minha querida irmã, você que já entregou sua vida para Jesus, você que ama o Senhor Jesus, por causa do amor que nós temos por Deus, por causa de nossa vida estar nas mãos do Senhor, nós podemos dizer: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que uma guerra se levante contra nós, ainda que um exército nos cerque, o nosso coração vai continuar firme no Senhor, porque nós temos a Jesus. Jesus cuida de nós, Ele nos dá o livramento, e a nossa eternidade será para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Eu espero que o seu coração creia nisso, que você aprenda a confiar no Senhor, que virão guerras, virão rumores de guerra. Jesus está falando: ainda não é o fim. Está próximo, mas ainda não é o fim. Então fique firme, fique confiante, não saiamos por aí falando besteira, falando coisas que nós não entendemos, falando coisas diferentes do que a palavra nos ensina.
porque o Senhor, Deus, ele tem o controle da história do mundo em suas mãos, e tudo vai acontecer no final para a honra e glória do Senhor. Ainda que o Satanás se levante contra as nações, ainda que a maldade do ser humano, ainda que o pecado impere ainda na terra, Jesus disse que Satanás ainda é o príncipe desse mundo e ele está usando todas as suas armas, ele está atacando com todas as suas forças. No final, a história ela vai culminar para aquilo que Deus deseja. Deus, ele vai agir sempre no coração dos homens para que a vontade dele no final seja feita. Então nós não temos o que temer, nós podemos confiar o nosso coração nas mãos do Senhor. É isso que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos, e se você tem gostado dos vídeos, escreve um comentário aí no nosso canal, comenta alguma coisa, isso nos ajuda, né? Compartilha, mostra para as pessoas, enfim, tá bom? Que Deus abençoe vocês na paz do Senhor Jesus e nós nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mais. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.